Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Thalita, eu sou filha amada de Deus, sou esposa do Talmo, sou mãe do Felipe e da Débora, sou uma pessoa que ama comportamento, ama desenvolver pessoas, ama relacionamentos e estou fazendo uma série de lives sobre o Evangelho de João. Eu senti assim no meu coração de compartilhar, de tanto estudar a Bíblia e aplicar na minha vida hoje, quanto também compartilhar com vocês aprendizados para aplicar na nossa vida hoje a partir do Evangelho, a partir da história de Jesus Cristo. E eu senti de começar pelo Evangelho de João. Cada discípulo tem uma visão de Jesus, conta de uma forma diferente a história, e eu gosto muito do Evangelho de João. Nós temos então 19 capítulos que já ficaram gravados, que você pode acessar pelo IGTV, no meu Instagram ou no meu YouTube. E hoje nós estamos no capítulo 20, então se Deus quiser, esse ano ainda a gente vai concluir, porque depois só falta um. Eu estava olhando aqui, são 21 capítulos, tá? O propósito, então, dessa live, né, de estudar a Bíblia é aplicar, é crescer em conhecimento espiritual e aplicar o conhecimento espiritual em todas as áreas da nossa vida hoje. Existe uma frase, né, na Bíblia de Paulo, aos Romanos 12, que ele fala: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente para que experimentais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como que nós renovamos a nossa mente? A melhor forma de modelar pensamento é lendo. Quando eu leio a Bíblia, eu entendo a lógica, o pensamento das pessoas que vieram antes, de Jesus, de Deus, dos profetas, dos reis, dos discípulos, dos salmistas, dos juízes, dos patriarcas. Então, a melhor forma de renovar a mente é lendo a palavra. E aí eu não posso só ler, eu não posso só ouvir a palavra. É importante eu aplicar também, eu praticar. A partir do momento que eu pratico a palavra, eu estou aprendendo, eu estou sendo sábia. Então, o exercício assim é falar um pouco sobre a palavra, um resumo do que está aqui, e daí trazer algumas perguntas. Tá, mas agora como que eu vou aplicar na minha vida? Para que cada um aqui reflita e consiga aplicar na sua vida. O capítulo 20, gente, do Evangelho de João, então, ele fala sobre 3 assuntos: a ressurreição, depois Jesus aparece a Maria Madalena, depois Jesus aparece aos 11 e a incredulidade de Tomé. A primeira parte da ressurreição era o primeiro dia da semana, então era uma segunda, e de madrugada Maria Madalena ela vai ao sepulcro e ela vê que a pedra do sepulcro que fechava o sepulcro tinha sido retirada, e aí ela corre para Pedro e para João, que são os discípulos mais próximos de Jesus, e ela corre, e aí eles vêm correndo também. E aí, João, ele vê os lençóis no chão e ele vê o lenço que estava enrolado no rosto de Jesus à parte. Não estava bagunçado, estava em outro lugar, como se alguém tivesse desenrolado e colocado em outro lugar. E aí, eles creem que pela palavra já estava escrito que era a ressurreição, que convinha que Jesus fosse crucificado para que ele ressuscitasse. E aí, essa parte, eu acho muito importante a gente refletir sobre o momento em que aconteceu. Era de madrugada, ainda estava escuro, e Maria foi ao sepulcro, Maria Madalena. Tem um salmo que fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É o Salmo 30, versículo 5. Até eu deixei também aqui na Bíblia. Então, Deus, ele opera muito de madrugada. E às vezes você vai dormir, né, à noite, no escuro, com sentimento. Mas de manhã vem uma renovação, vem uma alegria, vem uma boa notícia. Assim como foi a ressurreição de Jesus. Foi durante a madrugada, foi durante a manhã.
Então é muito importante que a gente busque a Deus de madrugada, de propósito mesmo, intencionalmente, porque é um momento em que estão todos dormindo, que está tudo mais silencioso e que nós temos condições daí de se conectar mais, de prestar mais atenção, de focar mais na oração. Outro detalhe que aconteceu isso de manhã, de madrugada, é que biologicamente as nossas células elas se renovam no período da manhã. Nós temos uma enzima chamada telomerase e a telomerase ela se renova sempre no período da manhã. Então aquilo que eu faço logo que eu acordo, na primeira hora do meu dia, determina a minha qualidade de vida para o dia inteiro. Então, por isso que a alegria vem pela manhã. E Jesus, eles viram, né, que Jesus ressuscitou de madrugada para o período da manhã. E aí eu te pergunto, né, como que você tem aproveitado esse horário do seu dia, o seu início do dia? Porque a forma como você dita ali a primeira hora do seu dia vai traçar o estado emocional do seu dia inteiro. Então, é muito importante de manhã ter um momento, assim, de silêncio, de oração, de atividade física, de você mesma trabalhar para fazer algo que você gosta, tomar um bom café da manhã, que vai te trazer um sentimento de vitória, de paz, de alegria, sabe? Então, outra coisa que me chamou a atenção aqui, que ela chegou, né, Maria Madalena, ela chegou no sepulcro, estava escuro ainda. Só que Jesus Cristo, ele é a luz e ele não fica, né, no escuro. Fala na Bíblia, né, que Jesus é o sol da justiça, que é o sol e que também ele é a estrela da manhã. Então não importa se durante o dia ou a noite existe chuva, existe sol, existe escuro. Jesus ele sempre vai ser a luz, tanto da manhã quanto da noite, da madrugada. Então, para Deus, porque Jesus que ele ilumina tudo, né? Fala que na Nova Jerusalém não vai precisar de sol, de estrela, de lua, porque Jesus Cristo é o centro, Jesus é o sol e a estrela, ele vai nos iluminar. E aí, ele brilha no escuro, né? Jesus, ele brilha no escuro. E nós, que somos cristãs, nós refletimos esse brilho. Nós refletimos o brilho de Jesus Cristo. Não é um brilho que está em nós, mas é um brilho que Jesus resplandece em nós quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e nós dedicamos a nossa vida para honrar, para adorar, para amar Ele e amar os nossos irmãos, amar nós mesmas. Outra parte aqui é que os discípulos, eles vieram correndo, eles não vieram caminhando. Quando nós temos uma boa notícia, a gente não vai correndo. Por exemplo, meu pai chegava em casa, filho, eu trouxe um presente para você. Nossa, eu ia rapidinho. Então, quando é uma coisa boa, nós vamos correndo. E a promessa que Jesus Cristo deu para a gente, de eu vim para dar vida, vida em abundância, eu não vou deixar vocês órfãos, né, desamparados, é para a gente ir correndo. Então, assim, a corrida, esse estado também físico, esse gesto, né, eu vou correndo, eu não quero perder. É importante a gente trazer isso para a nossa vida hoje. O que eu tenho que ir correndo? Existem boas notícias me esperando. Então, eu preciso ir correndo. O que você está sem querer correr, sem querer ir atrás, sendo que é importante você correr. Nós somos atletas, né, de Cristo. Então, Paulo, ele falava, né, eu percorri a minha corrida, agora me convém guardar a coroa. Quando ele viu que ele estava chegando no final da vida dele, ele se comparou a um atleta que tem, né, as corridas, os treinos, e que ele estava sendo coroado. E todos nós somos assim, nós estamos numa corrida. Só que a gente tem que despertar para correr para as coisas boas, para as boas novas, e se afastar daquilo que não é para nós, daquilo que não vai trazer mais luz. Então, você tem deixado essa luz brilhar em você, de Jesus Cristo? Porque tem outra parte na palavra que fala assim, uma cidade iluminada não tem como ela se esconder no meio das trevas. Vai ser visível. Se existe alguma coisa que você está escondendo,
você não tem vergonha, não está querendo refletir algo de Jesus Cristo, Ele pode retirar isso. A vergonha é o pior sentimento que existe. Existe uma escala Hawkins que mede a vibração de cada sentimento. E a vergonha é o padrão mais baixo, porque a vergonha é eu não sei quem eu sou. E aí eu me escondo, e aí eu acho que eu não sou adequada, e eu deixo de viver a minha verdade. E Jesus Cristo, ele fala, né, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, assim como Ele é, porque Ele é a nossa luz. A nossa luz vem porque Ele reflete em nós somos reflexo dele. E aí, você tem deixado essa luz refletir em você? Não é a sua luz, mas é a luz de Jesus Cristo, é usar as palavras dele. Então, às vezes eu não sei como agir numa situação. Como que Jesus faria? Se você pudesse ter uma conversa com ele, você pode, né? É só você orar, entrar num lugar ali, ficar sozinha e colocar seus sentimentos, seus pensamentos na presença de Deus. E Ele vai te conduzir, Ele vai te responder. Aí a segunda parte de 20 de João é sobre Jesus que aparece a Maria Madalena. Enquanto João e Pedro eles entraram no sepulcro, isso já era de manhãzinha, Maria Madalena ela ficou chorando do lado de fora do sepulcro. E aí ela viu 2 anjos, um no lugar que estava a cabeça de Jesus e outro no lugar que estava aos pés de Jesus. Mas ela não reconheceu que eram anjos, ela só viu. Mas como ela estava chorando, uma pessoa quando ela está chorando, ela não consegue, ela fica tão imersa na tristeza, no sentimento ali, que ela não consegue ver a realidade. Ela não viu que eram anjos, mas eles estavam ali. Então, nos momentos de maior dificuldade nossa, que a gente não consegue ver uma saída, uma solução, Jesus ele está sempre ali e os anjos também estão sempre ali. Embora a gente não veja, porque a gente não consegue focar, ela estava tão focada em várias coisas ao mesmo tempo. Nós somos multitarefa, mas não existe multifoco. E aí, quando eu faço várias coisas ao mesmo tempo, na verdade, eu não estou focando em nada. Então, Maria ela estava tão absorvida ali no choro que ela não viu que eram anjos, mas eles estavam ali. Às vezes nós não temos consciência, mas Deus, o Espírito Santo, ele está providenciando uma solução. Só que nós estamos tão focados na dor que às vezes a gente não tem essa visão, essa consciência do que está acontecendo ao nosso redor. Mas Deus, que é onisciente, que é onipotente, onipresente, ele faz, ele traz os anjos, ele providencia tudo aquilo que nós precisamos e ele atende, ele sabe os nossos sentimentos. E aí os 2 anjos perguntam, por que você chora? E ela fala, levaram o meu Senhor, eu não sei onde colocaram ele. E aí Maria, ela dá um passo para trás e ela vê Jesus. Só que ela vê Jesus e não sabe que era Jesus. E aí Jesus pergunta para ela, Maria, por que choras? Primeiro ele fala, por que choras? E dela também, levaram o meu Senhor, eu não sei onde colocaram o meu Senhor. Como se Jesus fosse um objeto, né, que foi colocado de um lugar para o outro. Mas ele não era um objeto, ele não foi retirado, né? Ele se pôs, Deus deu a vida para ele foi guardado e cuidado durante todo esse processo. E aí, depois, Jesus, ele fala Maria. Aí, nesse momento que Jesus fala o nome de Maria, porque Deus, ele nos chama pelo nosso nome, ele conhece a nossa história, ele tem um novo nome para cada uma de nós. Então, ele nos reconhece de uma forma singular, cada uma de nós. Ele conhece tudo aquilo que nós vivemos, o que nós sentimos e conhece o nosso nome. O nosso sobrenome é o mesmo nome, porque nós somos irmãs na fé, nós somos filhas, né, de Deus e irmãs por adoção de Jesus Cristo. Ele é o irmão mais velho. Então, o nosso sobrenome é o mesmo, mas o nome, Jesus conhece o nome de cada uma. E quando eu falo o nome dela, que o nome é a palavra mais importante da nossa vida, nós nos sentimos amadas, importantes, pertencentes quando alguém fala o nosso nome. É a palavra que soa assim mais gostosa para ouvir, não é? E aí quando Maria ouve o nome dela,
daí ela reconhece que era Jesus. Daí ela fala Rabone, que significa mestre. E aí Jesus fala para ela, Maria, não me detenha, porque eu preciso subir para o meu pai, mas vai e anuncia para os meus irmãos que eu vou subir para o meu pai e que eles creiam, né, que eu estou vivo, eu ressuscitei, né? Aí Maria, ela obedece. Então, é uma reflexão que eu faço aqui, quantas vezes que Deus, que Jesus, ele tem tentado aparecer na sua vida, mas pela sua dor você não vê, você não enxerga, você fica chorando. Quantos anjos que já apareceram no seu caminho que você não acolheu, que você não recebeu, ou que você até recebeu assim, mas até hoje ainda não caiu a ficha que foi uma preparação de Deus. Então, muitas vezes na hora da nossa adversidade, do sofrimento, da raiva, da solidão, nós ficamos assim, ó, nós não conseguimos perceber a presença dos anjos e a providência de Deus trabalhando, mas Ele está ali, Ele está trabalhando. Então, permita assim que Deus abra a sua visão, até o momento que Deus pode também te chamar pelo seu nome. E aqui, como Ele fez com Maria, Ele faz. Não é à toa que vocês estão aqui hoje, porque Deus, Ele chama, Ele conhece particularmente cada filho, cada filha dele. E aí, quando Ele te chama pelo seu nome, o quanto você tem obedecido o que Ele te pede, aquilo que Deus pediu para você, determinou, o quanto você tem cumprido, o quanto você tem obedecido. Que Maria, ela não titubeou, ela já foi anunciar, já foi fazer, ela não ficou questionando, ela creu que Jesus estava ali e ela já foi avisar os irmãos dela. Então ela foi uma mensageira de boas novas. E nós somos as mensageiras hoje da graça, de boas novas. Nós não devemos levar notícias ruins, nós devemos compartilhar boas novas de vida, de saúde, de abundância, de amor, profetizar, declarar isso, que a nossa palavra tem poder. A morte e a vida, elas estão no poder da língua, né? E Maria, ela foi e obedeceu Jesus. Aí a terceira parte desse capítulo fala que Jesus aparece aos 11 e a incredulidade de Tomé. Era o primeiro dia da semana, uma segunda-feira, e aqui aconteceu a primeira parte da ressurreição de madrugada, no escuro. A segunda parte foi no período da manhã, que Jesus aparece a Maria Madalena, e aí no período da tarde, os 11 discípulos, porque aquele que entregou Jesus, ele tinha se suicidado. Então ficaram 11 dos 12 discípulos, né? Eles estavam reunidos a portas fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus. Então eles estavam num lugar com todas as portas fechadas. O medo, ele nos faz fechar as portas. O medo, ele nos faz ficar reclusa. Porque uma pessoa que ela está com medo, ela quer se proteger. E às vezes o medo paralisa. Em vez de me ajudar a agir, aquele medo ele faz eu ficar parada, paralisada, com medo de sair do lugar. E os discípulos, os 11, eles estavam assim. Eles estavam com as portas fechadas, com medo também deles serem, né, crucificados, porque eles seguiam Jesus. E Jesus ele foi crucificado pelos próprios judeus, porque Pilatos ele se eximiu, ele falou, não existe nenhuma condenação nele. Então o próprio povo judeu falou, não, ele tem que ser crucificado. E aí eles estavam com medo também disso acontecer com eles. E mesmo Jesus tendo orientado, eu vou voltar para o meu pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, vou enviar meu espírito, convém, né, que o Filho do Homem seja entregue, para que nasça uma esperança, para que tenha vida eterna. E aí, eles estão lá reunidos, os 11, num lugar de portas fechadas, e Jesus se pôs no meio deles. Então, aqui, ó, presta atenção ao jeito que está escrito isso. Jesus se pôs no meio deles. Jesus não foi colocado como se fosse um objeto. Jesus, ele é o verbo. Então, quando aqui em João fala no começo,
Jesus é o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós, significa assim que Deus, ele deu todo o poder para Jesus Cristo. Então Deus, ele é o que é e Jesus é o que é. Então Jesus se colocou ali. Jesus não era algo para ser colocado, para ser tirado, porque ele é poderoso, né? Ele tem todo o poder de Deus. Então ele é o Verbo. Então, assim, antes Maria falava assim, colocaram meu Senhor em algum lugar, como se ele fosse um objeto. Ele foi retirado, né? Então, Jesus, ele não se conjuga nesse verbo de ser retirado, de colocado como se fosse um objeto, porque Jesus, ele é o verbo. Ele é o próprio verbo, ele é a própria ação. Tá? Então, Jesus se pôs no meio deles ali e saudou, paz seja convosco, e mostrou as mãos. Primeira saudação de Jesus, né, a forma como ele entrou com as portas fechadas. Jesus, ele entra onde as portas estão fechadas, mesmo que você não esteja vendo, ele entra, mesmo que você não esteja ouvindo, ele entra, mesmo que você não esteja falando, se comunicando, ele entra. Ele não precisa, vou abrir a porta para ele entrar. Em qualquer lugar, não importa assim o tempo, o lugar, a distância, a velocidade, ele entra, porque ele se põe no meio de nós. O ideal, o que é? É que a gente coloque Jesus no centro da nossa vida, que a gente coloque intencionalmente um tempo com Deus, que a gente ore sempre. Mas mesmo quando a gente não faz isso, ele se coloca. Ele se põe no nosso meio. E a primeira coisa que acontece quando Jesus ele entra num coração, numa família, num lugar, num negócio, é a paz. A saudação é paz seja convosco. A paz, ela é um fruto, né, do Espírito. A paz excede todo entendimento, né? Uma pessoa que ela tem paz, ela tem consciência, ela tem tranquilidade, ela tem clareza. E a paz também expulsa toda a treva, né? Tudo aquilo que é sentimentos ruins, de morte, A paz, ela reina, né? Plana tudo, como se a gente estivesse planando. Então, esse sentimento de paz, de plenitude, é fruto do Espírito de Deus, que é em Jesus. E aí, às vezes a gente fala, né? A paz de Deus, a paz do Senhor, paz. A gente escreve isso, eu te desejo paz, eu quero paz na minha vida. E o quanto que eu tenho agido para construir essa paz, né? Nós somos as arquitetas da paz. Tem um livro que eu gosto e um filme que é sobre o Yogananda, que ele trouxe a yoga da Índia para o Ocidente. Ele morava foi para os Estados Unidos, né? E chama a Arquitetura da Paz. Porque a yoga é um jeito também de criar esse estado, né, de paz. E Jesus, ele não falava, por exemplo, de guerra, ele não falava de política, ele falava, dá para César o que é de César. Então, assim, por quê? Porque o reino dele, a paz dele era espiritual. Então, assim, tudo aquilo que não tem a ver com paz, que não tem a ver com amor, com a mansidão, com o perdão, o domínio próprio, a longanimidade, a temperança, a paciência, é contrário daí ao que Jesus pregou, né? Então, o reino de Jesus, ele não veio para a guerra, ele veio para trazer a paz. E ele não faz acepção de pessoas. Então, ele não fala assim, eu vou querer essa nação e aquela não. Ele vai formar uma nação com pessoas de todas as línguas, cores, tribos, culturas. Então, para isso, nós precisamos ter paz. Para estar unida na mesma comunhão, para pertencer a uma mesma família, nós precisamos ter paz. Então, nós não podemos deixar nada destruir esse vínculo, essa comunhão entre os irmãos. Deus habita onde existe união, onde existe conflito, onde não existe paz, onde não existe esse vínculo de segurança entre as pessoas, não vai ter espaço para ele.
E ali os discípulos eles estavam unidos, então isso permitiu que mesmo de portas fechadas, Jesus se pôs ali. Jesus ele entra nas portas fechadas mesmo, porque para ele não existe essa barreira. Ele é, né, o Senhor de tudo. Então, e logo que ele chegou, ele trouxe a paz e mostrou as mãos. Vocês sabiam que a gente precisa mostrar as mãos? Porque, assim, a primeira reação que eu tenho quando eu vejo uma pessoa, mas eu não vejo as mãos dela, eu fico com medo. É uma reação de sobrevivência. Os primeiros segundos, assim, que você vê uma pessoa, você já cria um julgamento. Ou essa pessoa ela é legal, ela vai me ajudar, ou essa pessoa ela não vai me acrescentar. E eu fico até às vezes com receio, não vou criar uma conexão com ela. E uma das formas de eu conquistar essa conexão com outra pessoa é mostrar que as minhas mãos não tem arma, não tem nada. E eu tô ali, ó, com as mãos abertas, né? Ou com as mãos assim, para poder se unir àquela pessoa. Então, quando a gente quer trazer confiança, a gente mostra as mãos, né, para fazer um negócio, para fazer um acordo, né, quando a gente vai casar, que entrega aliança na mão do outro, né, mostra as mãos, porque pelo nosso instinto de sobrevivência, o que a gente percebe? Ah, se aquela pessoa tiver uma arma, vai que, né, eu não posso confiar. Então, quando eu não vejo as mãos de outra pessoa, eu fico insegura. Agora, quando eu vejo que as mãos da pessoa estão tão livre, né, tão limpa, eu me sinto segura. Então, mostrar as mãos é uma forma também de mostrar assim, ó, pode confiar em mim, eu tô aqui para ajudar vocês. E ao mesmo tempo também, quando Jesus ele mostra as mãos, eles viram os cravos, que Jesus ele tinha os sinais nas mãos dos cravos da crucificação. Deixa eu só tomar uma água. Então, aí ele chega, fala, paz seja convosco, e mostra as mãos. Ele se põe no meio deles, né? E aí Jesus Cristo, ele fala assim, agora eu deixo para vocês o Espírito Santo, que está no versículo 21. Ele fala, paz seja convosco, assim como o meu Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, Jesus ele foi enviado por Deus. E ele envia Deus por nós. Então, Jesus é o instrumento, é o canal para nossa comunicação com Deus. Só existe um intermediador entre Deus e os homens, seres humanos, que é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então, Jesus ele veio para trazer as memórias de Deus, para nos ensinar a chegar a Deus, para perdoar os nossos pecados, porque nós erramos e a lei estava impotente para salvar a humanidade e para agregar todas as ovelhas, todas as almas que eram filhas de Deus. Então ele veio para estender a salvação para toda a humanidade, não só para um povo, mas para muitos povos, né? Uma multidão. E aí Jesus fala e assopra para eles, sobre eles se fala, recebei o Espírito Santo. Quando Jesus ele assopra o Espírito Santo, existe esse elemento do Espírito que é o ar. O Espírito, ele é invisível, assim como o ar. E o Espírito Santo era a promessa que ele falou assim, eu vou, mas eu deixarei meu Espírito Santo para vos ensinar toda a verdade, todo o caminho. E o Espírito Santo vai trazer a memória sobre o que eu falei para vocês. Então, o Espírito Santo, ele permanece até hoje. O Espírito Santo é uma parte da natureza de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é Pai, é Jesus Cristo e o Espírito Santo. Ele se comunica conosco por 3 personalidades diferentes. Tem horas que Deus ele é mais o Pai. Tem hora que Deus é como Jesus, que é como se fosse um irmão mais velho. E tem hora que Deus, ele nos visita, ele se mostra pelo Espírito Santo, com revelações, com sinais, com uma inspiração. E aí,
ele fala assim, ó, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. Então, o Espírito Santo, que está em nós, que Jesus deixou, ele dá o poder também de eu perdoar os pecados de outra pessoa. Os discípulos, né, eles batizavam as pessoas para arrependimento, para salvação. Mas não é só, então, assim, pecados para a área espiritual. Mas, por exemplo, eu estou magoada com meu marido. Eu tenho poder em mim de perdoar ou reter mágoa, reter amargura em relação ao meu marido. Eu estou chateada comigo mesma. Eu tenho poder em mim de me perdoar e me amar, reconhecer algum erro e ver onde eu posso melhorar, ou eu tenho o poder de reter essa mágoa sobre mim mesma. Então, tá vendo como isso é forte? Ao mesmo tempo que nós temos autonomia e poder dado por Jesus Cristo para perdoar, nós também temos o mesmo poder para reter o perdão, para não abençoar as pessoas. Então é importante sempre assim ficar atento. O que eu estou escolhendo? Amar e perdoar? Ou estou ficando amargurada? Tô deixando sentimentos ruins me dominar? Porque você pode escolher, né? E aí, nesse momento, então, que Jesus ele deixa o Espírito Santo, é estendido para nós. Então, hoje, Jesus ele não está presente fisicamente, né? Mas o Espírito Santo, sim. E o Espírito Santo é o que nos guia. O Espírito Santo, ele se comunica com o Espírito que existe em nós. Cada uma de nós tem um Espírito que geme com bramidos inexprimíveis, porque quer se revestir daquilo que é eterno, daquilo que é precioso na área espiritual. E esse Espírito nosso, ele se comunica com o Espírito Santo. Só que tudo isso aconteceu e um dos discípulos, dos 11, Tomé, não estava junto. E aí Tomé, ele não creu. Ele ficou sabendo depois. Ele falou assim, ó, eu só vou acreditar se eu ver os sinais dos cravos nas mãos de Jesus e se eu tocar onde percorreu a lança, né? Numa parte lá de Jesus. E aí, 8 dias depois que Tomé falou isso, os discípulos estavam reunidos em portas fechadas e Jesus Cristo entrou, se pôs no meio deles e se apresentou no meio. Jesus, ele não precisa entrar, ele se apresenta no meio, ele se põe no meio. Então, assim, não precisa fazer um tapete, né? Ele entra, ele se põe. E ali, então, isso significa, assim, que ele entra sem ser convidado. Tomé, ele ficou duvidando, né? E ele falou isso, assim. E aí, depois de 8 dias, Jesus se apresentou no meio deles e falou novamente, paz seja convosco. E aí, ele fala para Tomé, ó, você queria colocar a mão, então põe a mão. Então aqui, ó, as minhas mãos, coloca a mão aqui, onde foi a lança, ele fala, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E aí Tomé responde, Senhor, Senhor meu e Deus meu. Então mesmo tem pessoas que elas precisam de sinais, assim, para crer. E tem outras que não, que elas já são mais, assim, elas creem só de ouvir. E Tomé, ele precisou ver, ele precisou ter mais sinais, mais clarezas para isso. E aí realmente aconteceu. E como Deus, ele conhece a percepção, a fé de cada um, ele coloca os sinais. Mas assim, fala depois, versículo 29, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados nós, porque nós não vimos, nós não estávamos lá, mas nós cremos no que está na palavra, nós sentimos, nós simplesmente sentimos e cremos. E aí, Jesus ele fala, né, que os sinais dele vieram, João fala que Jesus operou muitos sinais, e que esses sinais servem para testificar que Jesus Cristo era Filho de Deus
e que por meio dele, nós crendo nele, nós teremos vida no nome de Jesus Cristo. Então a gente sempre fala assim: vamos orar em nome do Senhor Jesus, vamos ler a palavra em nome do Senhor Jesus, porque a nossa vida, ela só existe em nome de Jesus. A vida eterna, a vida aqui, tudo aquilo que vem de Deus é em nome de Jesus. Né? Então, em nome do Senhor Jesus sempre. Não é em nosso nome, porque em nós não existe merecimento. Nós somos imperfeitas, nós erramos, falhamos, mas Jesus, ele pagou o preço, né? Ele morreu na cruz para nos dar a vida. Então é importante reconhecer isso, que a minha vida, ela está escondida no Senhor Jesus, e a vida eterna também, né? E aí outras reflexões que eu fiz aqui, que o medo que os discípulos estavam fez com que eles fechassem todas as portas, mas Jesus Cristo, ele se apresentou mesmo nas portas fechadas. Quando nós falamos de portas fechadas, aqui fala da casa, mas também nós temos pessoas que têm os sentidos fechados, que elas não querem saber, elas não querem ouvir, elas fecham, né? Quando a gente fala em casa na Bíblia, tem muito a ver com o nosso corpo mesmo, não com o lugar físico, mas assim, com os nossos sentidos. Mesmo quando você não quer olhar, não quer sentir, não quer colocar a mão, Deus, ele se apresenta, ele se põe ali no meio. E aí, às vezes, acontece sem você estar prestando atenção. Quando você vê Jesus, ele já entrou, ele já operou, ele se apresenta ali. Ele não precisa pedir a permissão, porque ele se põe. E aí, quando eu coloco também Jesus como centro da minha vida, quando eu coloco Deus para girar em torno dele a minha vida, para buscar primeiro o reino dos céus, que é o que fala na Bíblia, né? Meditar todo dia na palavra, orar, ter uma vida em comunhão com Deus, ensinar nossos filhos, trazer a palavra, os valores para o trabalho, para a forma como a gente se relaciona com outras pessoas. O que acontece? Aí a gente potencializa isso, porque ele quer ser o centro da nossa vida. Nós fomos chamadas para ter um relacionamento pessoal, para caminhar juntos com ele. E o que Deus quer é caminhar junto. Ele não nos fez para ficar sozinha, desamparada. Ele quer estar junto, ele quer nos orientar, quer nos guiar, quer nos ajudar a passar algumas provações, quer celebrar conosco, né? Ele quer mostrar sinais, se revelar. Nós estamos num tempo de avivamento, né, de despertar espiritual. O evangelho ainda tem que ser pregado para muitas nações, mas principalmente eu comigo antes, né? Cada uma de nós, assim, viver essa verdade na própria vida. Então, assim, não adianta eu ficar evangelizando também e não ter uma vida coerente. Não adianta, assim, eu pensar em contribuir com os meus irmãos, amar o próximo, ajudar as pessoas, se eu não estou me amando. E o Evangelho, ele veio para trazer o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a mim mesma. Então, assim, o que Deus requer? Que você se ame mais hoje, que você se perdoe mais hoje. É essencial para eu poder ter saúde, né, espiritual, eu também cuidar de mim. Eu também permitir que Deus me ensine a me olhar de uma forma com mais paz, com mais compaixão, com amor, com respeito, com humildade, né? Com coragem também. E quando Jesus entra, ele lança fora todo o medo. O medo dos discípulos, ele acaba. E agora eu quero ler para vocês 1 de João, capítulo 4, verso 18. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. O que é caridade? Caridade é amor. Tem algumas versões da Bíblia que aqui está amor. O amor, ele lança fora todo o medo. Onde existe amor, o medo, ele se esvai. Ninguém mais lembrava daquele risco, porque Jesus tinha ressuscitado. Estava deixando o Espírito Santo sobre eles.
Então Jesus estava cumprindo tudo aquilo que ele prometeu. E eles creram mais ainda. Aquilo reabasteceu eles de esperança, de confiança, de amor, de fé. E o Espírito Santo daí foi preenchendo eles. Então quem estava desconsolado, triste, chorando por causa da morte, 3 dias depois, né, na manhã de uma segunda-feira, depois na tarde da segunda-feira, teve uma outra notícia, né, de aquele evento do Espírito Santo, da vida de Jesus, de ver, de colocar as mãos em Jesus. Tomé, ele demorou 8 dias a mais. Então, assim, quem é mais incrédulo também tem um tempo maior para se converter, para aceitar a Deus. Mas Deus não desiste de ninguém, mesmo daqueles que precisam ter mais sinais, que precisam tocar, sentir. Ele vai fazer, só que pode demorar um pouco mais, né? Então, alguns, os 11 e Maria Madalena, outras pessoas, eles creram antes, né? Quando Jesus, eles creram na visão. Existe visão, sonho, que continua se repetindo hoje na nossa vida. E o quanto você tem prestado atenção na sua visão, nos seus sonhos, porque Deus se comunica conosco pelo Espírito Santo por meio de visões, de sonhos, da intuição. Então, às vezes eu tenho vontade, vem uma imagem na minha cabeça, ou vem uma palavra, só que eu não faço, faço, acho que eu tô ficando louca. E isso é confiar no Espírito Santo. E aí, se você não confiar, se você não acreditar nessa tua intuição, que é de Deus, não é humana, é de Deus, você vai demorar muito mais para obedecer, fazer a vontade de Deus e para Deus se pôr no meio da sua vida, porque Ele já está se pondo, Ele já está operando, que nem os anjos já estavam ali, só que Maria Madalena nem conseguiu ver os anjos, tão mal que ela estava, né? Porque ela estava chorando. Então, o amor lança fora todo medo. O medo, o contrário do medo, talvez não seja coragem, talvez seja amor. Então, aquilo que você tem muito medo, tenta substituir por amor. Ah, tenho muito medo de ficar doente. Ah, então vou ter amor em cuidar da minha saúde. Tenho muito medo de ficar sozinha. Então eu vou ter amor, vou substituir isso assim, vou agir, vou viver para preencher minha casa, meus relacionamentos, para ter amigos, para ter família, para cultivar meus relacionamentos. Tenho muito medo, por exemplo, de não conseguir ter dinheiro, de faltar com algum compromisso financeiro. Então eu vou ter muito amor em produzir riqueza, em produzir prosperidade. E aí, dessa forma, o amor, então eu vou agir por amor, vai tirar o medo. Então, não se deixe dominar pelo medo, porque o medo nos faz trancar as portas. E Jesus, ele vem ele se apresenta, ele se põe e ele vem para abrir as portas, né? Para nos fazer correr em direção de boas novas. Então, Jesus Cristo... No final, acho que eu já falei, né? Que João fala que Jesus Cristo ele entrou com paz, ele se pôs, ele sempre se apresenta com paz. Então, cuidado, assim, pessoas que vêm com muita agressividade. Jesus, ele é o príncipe da paz, desde quando ele nasceu, né? Esse era o adjetivo. Ele é um príncipe da paz, ele constrói a paz. Em vez de fazer o que todos os outros líderes faziam, de bater, de guerrear, ele falava assim, se o seu inimigo te bate no rosto, dá outro rosto. Ame o seu inimigo, faça bem para quem te faz mal. Então foi uma coisa inédita, assim, nunca nenhum líder tinha pregado isso, o amor e o perdão. O amor e o perdão são os antídotos, né? É o bálsamo para qualquer temor, para qualquer dificuldade que nós estamos passando. Então, gostaria de saber também o que vocês acharam. Obrigado pela presença, Silvana, Renata, Kiane, Daiane, Fernanda, Cássia, Ana. Vou deixar salvo. Compartilhem com outras pessoas
Que Deus abençoe e até semana que vem, gente.